Talvez você pense que o corpo só sofre quando acontece algo grande. Uma queda feia. Um acidente. Uma lesão que dá para ver. Mas a verdade é mais assustadora. O golpe não é a dor. O golpe é o que você faz todos os dias até a dor virar rotina. Porque o corpo quase nunca quebra de uma vez. Ele vai pagando pequenas dívidas. Vai acumulando pressão. Vai suportando, em silêncio, o que parece normal demais para ser perigoso. E é aí que mora o problema. Você acorda, senta. Trabalha, senta. Almoça apressado, volta a sentar. Mexe no celular com o pescoço inclinado. Dorme mal, repete. E repete de novo. Um dia, sem nenhum grande drama, o corpo começa a cobrar. Primeiro com um incômodo leve. Depois com rigidez. Depois com dor. E, quando você percebe, já não está só cansado. Está limitado. A ciência chama isso de desgaste acumulado. De carga alostática. É o custo que o organismo paga quando precisa se adaptar, sem descanso suficiente, a pequenas agressões diárias. Pouco sono. Tensão constante. Sedentarismo. Má postura. Tudo isso parece pequeno isoladamente. Mas, somado, muda a forma como você se sente, se move e até pensa. E aqui vem a realidade que muita gente demora para enxergar. Postura não é só estética. Postura é carga. Quando a cabeça fica projetada para frente, os ombros desabam e a coluna perde apoio. A musculatura precisa trabalhar mais para sustentar o que deveria estar alinhado. O pescoço começa a ficar sobrecarregado. A região torácica endurece. A lombar tenta compensar. E o corpo inteiro entra em modo de contenção. Não é só estou torto. É esforço repetido. É pressão repetida. É uma tensão que se repete tantas vezes que passa a parecer normal. Muita gente vive assim sem perceber. Passa o dia inteiro sentado, e depois diz que o corpo travou do nada. Mas travou mesmo? Ou foi sendo treinado, pouco a pouco, para ficar rígido? No Brasil, uma parte enorme dos adultos já vive muitas horas por dia em comportamento sedentário. E aqui sedentário não significa apenas não fazer exercício. Significa ficar acordado com baixo gasto energético por longos períodos, sentado ou reclinado, por horas que se acumulam. Em outras palavras, o corpo passa o dia sem os estímulos de que precisa para manter mobilidade, circulação e resistência. E o resultado não aparece primeiro como uma doença grave. Aparece como algo aparentemente banal. Dor lombar. Hoje, centenas de milhões de pessoas no mundo convivem com dor na lombar. E esse número continua crescendo. Não porque o corpo humano ficou frágil de repente, mas porque a vida moderna transformou o descanso em imobilidade, o trabalho em permanência, e o conforto em aprisionamento postural. E existe um detalhe ainda mais importante: não é só quanto tempo você senta. É como você interrompe esse tempo. Quando você levanta, alonga, muda de posição, quebra a sequência, o corpo recebe um alívio. Quando você não quebra, a pressão continua. Há estudos mostrando que interromper o tempo sentado com mais frequência está ligado a menor chance de sentir dor no pescoço e nas costas com frequência. Parece simples. Por que é simples? O problema é que a maioria das pessoas não faz. Elas esperam a dor mandar o recado. Mas o corpo já vinha avisando antes. Avisava com aquela sensação de peso no fim do dia. Avisava com o pescoço duro ao acordar. Avisava com a lombar reclamando ao levantar da cadeira. Avisava com a vontade de se mexer cada vez menor. Só que,
como quase sempre ainda dava para continuar, você seguia em frente. Até que o cansaço deixa de ser só cansaço. Aí entra outro vilão silencioso, o estresse crônico. Porque estresse não mora apenas na cabeça. Ele mora no corpo inteiro. Quando a mente fica em alerta por tempo demais, os músculos ficam prontos para a defesa o dia inteiro. A respiração encurta. O maxilar aperta. Os ombros sobem. O sono piora. E o organismo passa a viver como se estivesse sempre reagindo a uma ameaça. Só que não existe pausa real nessa resposta. E esse estado contínuo cobra seu preço. O corpo fica mais sensível à dor. Fica mais reativo. Fica mais cansado. E aquilo que antes era só tensão vira desconforto constante. Aquilo que antes era só um dia cheio vira exaustão. Você não entende por que está tão pesado, tão irritado, tão travado. Mas o corpo entende. E ele está acumulando a conta. Agora pense no sono. Dormir mal não é apenas acordar com sono. É dar ao corpo menos tempo para reparar, regular e recuperar. É como tentar consertar uma máquina enquanto ela continua funcionando em falha. Sem sono de qualidade, a dor tende a ficar mais fácil de sentir. O corpo perde parte da capacidade natural de frear sinais dolorosos. A sensibilidade aumenta. E até estímulos pequenos começam a incomodar mais do que deveriam. Em alguns estudos, poucos dias de sono fragmentado já foram suficientes para aumentar marcadores inflamatórios e deixar adultos saudáveis mais sensíveis à dor. Isso é muito importante, porque mostra que não precisa de anos para o prejuízo começar. Às vezes, bastam noites ruins em sequência. E o impacto não para no corpo. O cérebro também sente. Quando o sono cai, a atenção cai junto. A concentração fica frágil. Erros ficam mais comuns. A memória piora. A sensação é de estar com a mente lenta, opaca, desligada. Você lê a mesma frase 2 vezes. Esquece uma tarefa simples. Sente dificuldade para se organizar. Não é preguiça. Muitas vezes é exaustão biológica. É como se o corpo e a mente estivessem tentando funcionar com pouca carga, o tempo todo. E então o ciclo se fecha. Você dorme mal porque está estressado. Fica estressado porque o corpo dói. Dói mais porque você passa horas parado. E passa horas parado porque está cansado demais para se mover. É um circuito silencioso. Um desgaste que se alimenta de si mesmo. Mas existe uma boa notícia aqui. Esse processo não é destino. O corpo também responde ao cuidado. Responde ao movimento. Responde à pausa. Responde ao sono melhor. Responde quando você para de tratar hábitos cotidianos como se fossem neutros. Porque eles não são neutros. Eles são treino. Todo dia você treina o corpo para endurecer ou para se recuperar. E a mudança não precisa começar com algo enorme. Começa com o óbvio que foi ignorado por tempo demais. Levante da cadeira com frequência. Mude de posição antes da dor mandar. Ajuste a tela, o apoio, a altura. Solte os ombros. Respire melhor. Caminhe um pouco mais. Proteja seu sono como parte da sua saúde, não como sobra de agenda. E pare de chamar de normal aquilo que já está te roubando mobilidade. Porque mobilidade não é luxo. É independência. Se hoje você sente o pescoço pesado, a lombar reclamando, o corpo rígido ao acordar ou a mente cansada demais para se concentrar, talvez isso não seja apenas idade, nem azar, nem fase. Talvez seja o resultado de pequenas agressões acumuladas por muito tempo. E quanto antes você perceber, melhor. Esse é o verdadeiro alerta.
O corpo quase nunca grita primeiro. Ele sussurra. Ele mostra sinais discretos. Ele avisa na rigidez, no desconforto, na fadiga, na perda de disposição, na concentração fraca, na dificuldade de se mover como antes. Escute antes que vire rotina. Porque o golpe mais perigoso não é o que derruba de uma vez. É o que você aceita todos os dias, sem perceber. Se esse vídeo te fez enxergar isso, inscreva-se no canal para mais saúde prática.